Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos debatendo a divulgação científica, a educação científica, contando com a gentil presença da Fátima Brito, da Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciência em geral, o Henrique Lins Barros, físico do CBPF, o Nelson Maculan, da COP da UFRJ, e o Rui Cerqueira, biólogo da UFRJ. Bem, de antemão já quero deixar aqui o agradecimento nesse último bloco pela participação de vocês e dizer que eles estão sendo um pouco mais explorados porque nos darão uma lista de publicações ou links, já que está na moda a questão da internet, que você vai poder consultar lá na internet no www.tomeciencia.com.br em saber mais. E aí você vai ter possibilidade de ampliar o conhecimento, que é a intenção própria da divulgação científica que fazemos aqui no nosso Tome Ciência. Antes do intervalo, provocávamos aqui o Henrique, quando ele tinha brincado, melhor dizendo, com a questão de que não entendia bem o computador e, ao mesmo tempo, falou-se aqui da educação com computador e de uma tendência cada vez maior. Numa geração que é toda internet, é toda computador, computador substitui laboratório. Como é que vocês veem o computador na educação? Olha, a ciência, eu acho que a gente tem que entender que ciência é uma proposta que em algum momento surgiu, a ciência moderna em particular, mas a ciência sempre foi uma proposta de tentar entender um pouco a natureza, a realidade, né? Quer dizer, uma das questões históricas mais relevantes foi o estudo da queda dos corpos, né? Os corpos caem, você solta uma pedra, a pedra cai, daí você constrói toda uma teoria e há uma discussão muito ampla e filosófica e profunda que envolve teologia. E Galileu vai dar uma solução e nós vamos construir a ciência moderna a partir de fenômenos que a natureza está me oferecendo. No computador, a pedra pode cair ou pode não cair, ou pode ficar de lado, ou pode subir. E mais, os fenômenos que são simulados no computador, eles são simulados de acordo com as teorias estabelecidas. Então, eles acontecem sempre da mesma maneira. Alguns programas mais sofisticados, você pode introduzir um termo aleatório para a coisa mudar um pouco, mas aquilo lá não é uma realidade, aquilo lá é uma virtualidade. Pensar que o virtual e a realidade se confundem é um grande erro e distancia você desse mundo. Quer dizer, você fica mais alienado ao mundo. Então, eu acho que o ensino através do computador, ele tem sua importância, mas ele tem que ter sua dosagem. O computador é um instrumento, é como, sei lá, você usar uma régua de cálculo, como uma tábua de logaritmos, que facilita, sem dúvida facilita, mas se você ficar restrito ao computador, você não vai olhar mais a realidade. E você, inclusive, tem um artigo que você defende que tem que haver uma mudança de paradigmas, né? Uma espécie de novo contrato, quase que um novo contrato de Rousseau aí, né? Na questão Veja, eu não entendo muito bem o conceito de paradigma e Kuhn, né? O conceito meio flu, meio frouxo, mas virou moda, então vou falar em paradigma. Então, o que eu vejo é que é uma história da divulgação de ciência. A ciência foi divulgada em vários momentos, em particular a partir da década de 60, surgiu essa ideia dos centros de ciência, né? Quer dizer, são mais ou menos laboratórios públicos em que você interage, faz os experimentos, mas o experimento, aí é que está, o experimento por si só não te ensina a ciência. Quer dizer, você ir a um laboratório e fazer um corpo cair, você não chega a nenhuma lei de gravitação. A ciência exige esse contato com a realidade e existe um nível de abstração que é fantasticamente elaborado e que você tem que desenvolver. Inclusive, Henrique, pois não, Maculan. Há muitas pessoas que pensam que as leis físicas são leis divinas. É sim, as leis físicas... E há pessoas que agora, há um movimento forte fora, o Brasil está importando do criacionismo, que dizem isso tudo não passa de uma teoria. Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A ciência trabalha justamente na arrebentação, é ali nesse conflito, né? E o que eu acho que hoje a divulgação de ciência, no início do programa eu comentei, eu acho que hoje a divulgação de ciência tem uma importância econômica enorme. O que nós estamos vivendo de questão ambiental, né, do terror ambiental que está colocando em cima do indivíduo a responsabilidade pela saúde do globo, quando, na verdade, essa responsabilidade está nas grandes indústrias, na produção
excessivamente desnecessária, que é jogada fora, e o computador é um desses exemplos. Você, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, você tem que ter uma nova máquina. Verdade, e você joga o seu monitor fora e você pega aquele terminal USB. Para produzir um terminal USB, você gasta 250 litros d'água. Tá? E você joga aquilo fora como se nada houvesse, e aquilo vai continuar durante 100 anos. Porque tem pouca carga, agora eu quero mais gigabyte. Então, eu acho que é um momento em que aquele que se dedica à divulgação de ciência tem que começar a pensar nesse papel. Quer dizer, talvez e certamente várias tecnologias que são disponibilizadas e impostas para você consumir, talvez eu não queira consumir. Tá? Um exemplo assim muito ingênuo. Por que está se falando da emissão do CO2, gases e tudo? Por que não se passa uma lei, então, em que os carros urbanos têm que ser carros mili? Né? Você produz um carro que pode andar 250 km por hora numa via que está limitada a 30 km por hora. Tá? Você constrói um carro enorme para ir sozinho. Há um conflito aí. Né? E eu acho que aquele que trabalha em ciência, não nas físicas, nas químicas, nas biológicas, mas eu acho que aquele que trabalha em ciência não trabalha numa ciência. Né? Ele trabalha como essa reflexão que a ciência permite. A ciência, eu diria que é uma forma de você olhar o mundo. Vamos aproveitar que você deu esse caminho propositivo, para já que estamos no último bloco, fazer a rodada propositiva. Eu vou pedir para a Fátima qual é a visão que ela tem, qual é para você a necessidade que nós temos da divulgação da educação. Eu queria pegar o gancho do Henrique, acho que o Henrique, inclusive, já tem, né, eu já tenho escutado o Henrique falar algumas coisas sobre isso. Eu acho que a questão da divulgação científica, ela tem uma ligação com a questão econômica e com a questão política, porque eu acho que saber o que a ciência está fazendo, ter informações, é uma questão de cidadania e de direito. Ou seja, nós precisamos saber o que é que está sendo feito, até para que eu possa ter uma reflexão crítica sobre aquilo que estão me passando de informação. Então, quanto mais informação eu tenho sobre determinada coisa, muito mais possibilidades eu tenho de refletir sobre aquilo. Então, acho que hoje a gente não pode pensar a divulgação científica simplesmente, né, como uma atividade de que nós estamos aqui dizendo aquilo que a ciência faz. A gente tem que saber qual é a importância política, né, desse nosso trabalho. E acho que o Henrique tem levantado essa questão, que eu acho muito interessante. A gente precisa saber o que é essa ciência, né? Do que é, quando a gente fala de ciência, que ciência é essa que a gente está falando? Para quem é que essa ciência está sendo feita, quer dizer, esses produtos, né, que advêm da ciência, essa questão das tecnologias que vem, para quem é que ela está sendo feita e por que ela está sendo feita. Eu acho que essa é uma discussão que tem que passar realmente por esse nosso trabalho. E eu acho que isso vai se refletir em cada atividade, né, que for feita. Não é uma tarefa fácil. Eu tenho que dizer que é uma tarefa vocês, difícil. por exemplo, na Associação Brasileira de Centros e Museu de Ciência, a tarefa principal da associação é o quê? Crescimento de centros como esse ou alguma mudança de estratégia de ação? Tem as duas coisas, porque hoje, quando você olha o mapa do Brasil e vê a quantidade de museus e centros de ciências que existem, você vê que há uma grande concentração desses espaços no Sul e no Sudeste. Hoje você olha o norte do país, não existe um planetário no norte do país. É uma desigualdade muito grande. Então, existe um trabalho que a gente quer fazer de ampliação dessas atividades no país inteiro, sim, mas existe também uma discussão, porque a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. O Maculan está querendo... Aproveita e faz o teu fecho aí, O Brasil não tem nenhum aquário até hoje. Nenhum aquário existe também com mais de 100 mil quilômetros de costa. Para estudar muitos peixes, temos que ir, às vezes, no aquário de Gênova. Quer dizer, o Brasil não tem um aquário nesse país. O aquário é uma coisa de ciência, é turismo, é aprendizado, quer dizer... Fala-se muito, mas na verdade não temos. Nunca se fez. Eu tentei uma época na FJ até, mas queriam fazer um terminal de peixeiro, de peixe, quer dizer... O pessoal confunde um pouco, quer dizer, com um aquário, um tratamento. Eu estou colocando um ponto, quer dizer, que é um grande... Nós estamos tentando lá, quando estava no Ministério da Educação, fazer no Rio Grande do Sul, na Rio Grande, mas enfim,
Foi importante pegar isso, porque é uma coisa que a gente não pensa num país como o nosso não ter um aquário. Não é? O aquário é importantíssimo. Enquanto isso, lá acho já falecido, não sei se foi recuperado em Nova Orleans, depois do furacão, tinha um aquário que tinha peixes da Amazônia, com clima amazônico. Gênova tem tudo isso. Não, em São Paulo tem duas experiências né, de aquários, no Guarujá e Ubatuba. E existem alguns, o Museu da Amazônia, que está sendo discutido na Amazônia, o MUSA, uma das coisas que está sendo discutida é exatamente poder recuperar isso. Fazer um grande aquário na Amazônia. Ligado a uma grande universidade, com trabalho em biologia séria, quer dizer, não pode ser apenas visual, é muito mais complexo. Eu andei estudando um pouco isso, né? Mas é importante que você colocou um ponto importante no Brasil, quer dizer, a gente talvez tenha que ir para outros países, né? Não sei isso, mas foi bom a sua visão. Deixa eu correr aqui um pouquinho, que nós estamos já para o final do programa, pedir para o Rui as suas conclusões propositivas sobre a questão da divulgação e da educação. Não, eu sei que é difícil ser curtinho, mas... O problema real, eu acho que tem um problema, foi falar, por exemplo, negócio de laboratório, né? Isso. Não é trivial. O professor, ele ganha por hora de aula. Ele não pode usar o laboratório se ele não for pago para montar as aulas. Ele não vai lá e o laboratório funciona sozinho. Quer dizer, os nossos problemas, na verdade, são muito básicos. Quer dizer, no fundo, é mais fácil construir um centro de ciências do que melhorar a educação. É mais fácil um governador criar um aquário até do que chegar e enfrentar de fato o problema de como é que eu vou melhorar o ensino em geral, o de ciências em particular, que exige laboratório, exige biblioteca, né? E mais, como é que a gente vai deter esta virtualidade, aonde você privilegia computadores ao invés de livros e de laboratórios? Que é um pouco na linha do que o Henrique tinha falado também, tem que ter o professor. Eu acho que no fundo, André, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas no fundo, André, eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter em mente que a gente tem que voltar à realidade. Vamos deixar de ser virtuais em tudo, porque a televisão é virtual, isso daqui é uma construção. Se o espectador visse aonde a gente está, levaria um susto, né? Mas essa virtualidade, ela tem um preço muito alto. Então você tem que voltar à realidade e dizer, não, é nessa realidade que a gente vai viver para sempre. Isso. Bem, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a audiência de você aí. E nós voltamos no próximo programa Tome Ciência, esperando contar com você.